Queridos, irmãs queridas, mas eu quero conversar com você um pouquinho hoje, dividir com o seu coração, usando aqui uma expressão do reverendo Ismar, meu amigo cruzeirense. Você sabe que Minas Gerais só tem um time grande, né? De azul e branco, entendeu? Eu chego lá à noite e eu falo exatamente o contrário, que Minas Gerais só tem um time grande, de branco e preto. Usando essa expressão do meu amigo Ismar, quero dividir com o seu coração o tema da falsa esperança para a verdadeira liberdade. E lhes convido a abrir comigo em Mateus capítulo 21. Eu leio a palavra até o versículo 11. Mateus 21. Mesmo assentado ou assentados, eu peço a sua atenção para a palavra. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Rubem Alves, que foi pastor presbiteriano, poeta, disse certa vez uma frase uma expressão da qual eu jamais me esqueci: a esperança é a melodia do futuro, a fé é dançá-la. A esperança é a melodia do futuro, a fé é dançá-la. Daqui a alguns anos a depressão será a doença que vai acometer e vai levar à morte lenta, ou muitas vezes de maneira absolutamente trágica, boa parte dos cidadãos, não apenas do Ocidente, mas de países distantes de nós, como Japão, Indonésia, Singapura e tantos outros. A vida que levamos hoje, ela tem uma marca muito interessante. Esperança nenhuma, nós vivemos quase que um tipo de niilismo, um vazio, um vácuo, que já fora de alguma maneira profetizada por um filósofo ateu, Friedrich Nietzsche, filósofo louco, enlouqueceu, passou os 8 últimos anos maluco, trancafiado num sanatório. Nietzsche dizia o seguinte, que o racionalismo, de que o culto à razão, o culto à ciência não desembocaria em outra coisa senão num tempo de absoluto vazio e desespero. Ele não falava de desesperança, ele falava de verdadeiro desespero. Estava conversando com o pastor Vulmar ontem a respeito de uma menina, eu estava lendo na UOL, uma menina nos Estados Unidos de 20 anos, tomada por doses cavalares de metanfetamina, ela simplesmente arrancou os olhos, arrancou os próprios olhos numa mistura de loucura, numa mistura de desespero, de desesperança. Eu tenho um amigo meu querido, pastor, missionário, que há 2 anos teve a sua filha suicidada. E ele me escreve outro dia dizendo o seguinte: eu preciso cuidar muito de minhas 2 outras meninas, porque elas estão acometidas de depressão. Há exatos 20 anos eu estava em São Paulo fazendo um curso na verdade no mês de maio, fazendo um curso de capelania com a nossa prima Helenivação, e aproveitei para visitar um amigo querido num hospital, na Beneficência,
ele estava com a sua filha tentando se recuperar de uma tragédia. Ele é aqui de Iguape, pai de 3 filhos lindos, e uma de suas filhas se acidentou no feriado de carnaval, em 1998. Ela tem o mesmo nome da minha filha mais velha, da Débora, e eles têm uma casa de praia, tinham uma casa de praia, e quando a maré enchia, criava um tipo de piscina numa região ali em Iguape, próximo da casa, e ele foi ver a altura da água para que ela pulasse de uma árvore, e não pula porque está raso, ela pulou e teve fratura de uma das vértebras e foi acometida de tetraplegia. Eu visitei, isso aconteceu em fevereiro, e eu os visitei em maio, oramos com eles, eu e minha esposa. Quando nós estávamos saindo, ele me procurou, foi atrás para a gente conversar, numa sala VIP, e ele chorando e chorando e chorando, desesperado, dizia que estava cheio de esperança de cura, porque passaram alguns irmãos de uma igreja e haviam declarado a cura, e ele não via a hora de tirar a menina do hospital, porque ali eles haviam dito que enquanto ela ficasse no hospital, ela não seria curada, porque faltaria fé para aquele pai, ela precisaria ser retirada dali, porque então, com fé e com esperança, teria a sua filha curada. 20 anos se passaram, ela continua tetraplégica. Nós somos uma comunidade de esperança, pessoal. Nós somos uma comunidade que precisa respirar esperança. E como dizia muito bem Rubem Alves, e nessa atmosfera de esperança, exercer a fé e dançar, e se alegrar. Mas nós não podemos nos alegrar a partir de uma narrativa que nós mesmos construímos com esperanças próprias. Olhe para o texto que nós vamos tirar algumas lições muito interessantes. Jesus se aproxima de Jerusalém, chega a Betfagé, uma cidade que é citada apenas aqui. Há uma narrativa muito interessante. Muito provavelmente Jesus havia combinado com o dono da mula e do filhinho, do jumentinho, e os discípulos vão lá. Enfim, seja como for, Jesus faz questão absoluta de cumprir e de se encaixar numa profecia que é registrada em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. A profecia é absolutamente clara, o rei chegaria montado num jumentinho de forma humilde. A narrativa é clara. O problema aqui começa quando o povo de Israel cria a sua própria narrativa e procura encaixar Jesus dentro dessa moldura. Eu tenho um livro muito interessante, recomendo àqueles que desejarem ler, O Jesus Histórico. Na verdade é o mesmo título de um livro escrito no século XVIII por um camarada chamado Davi Strauss, um alemão, que tenta no século XVIII mostrar que há uma necessidade de tirar as vestes que foram colocadas sobre Jesus, as vestes do mito que foram colocadas sobre Jesus. Mas esse segundo livro, escrito na década de 1930, pelo Otto Bockert, é uma tentativa de desconstruir as bobagens todas faladas pelo Davi Strauss. E no primeiro capítulo, há uma tentativa muito interessante de mostrar por que Jesus foi pedra de tropeço para Israel. Ele faz uma afirmativa muito legal. Eu gosto de cultivar esse pensamento. Jesus era grande demais e pequeno demais para Israel. Ora, eu estou aqui afirmando que uma das necessidades que temos é não nos tornar prisioneiros das nossas próprias narrativas e das esperanças que nós vamos cultivando e dando um jeito de encaixar Jesus dentro dela. Um texto aqui, fora do contexto, outro texto ali, fora do contexto, outro texto aí, nós vamos construindo uma narrativa, uma colcha de retalhos teológica que não tem nada a ver com a narrativa bíblica. E essa era a atmosfera de esperança de Israel, era exatamente essa. Vamos tentar voltar ao Otto Bockert, vamos tentar voltar a essa, para você perceber que nós podemos ser prisioneiros não do desespero nihilista,
não de um vazio existencial completo e arrancar os nossos próprios olhos, mas nós podemos ser prisioneiros de falsas narrativas que criamos dentro das nossas próprias comunidades. Estamos aqui com a comunidade de Israel, aí pelo ano 25, 26 mais ou menos. Repare o seguinte: o povo de Israel vai para a Babilônia. 70 anos depois, uma leva começa a retornar para Jerusalém, com Zorobabel, com Esdras, Neemias e tantos outros, reconstrói o templo. Sem dúvida alguma, o templo ainda está muito longe da glória do templo de Salomão e da beleza do templo de Salomão. Um pouco de tempo o templo fica abandonado, o profeta Ageu e outros chegam para dar uma dura no povo. Mas há um fenômeno muito interessante: esse povo nunca mais se tornou idólatra, eles se tornam monoteístas rígidos, absolutamente rígidos. O problema é que as profecias que foram dadas parecem não se cumprir. Parecem não se cumprir. E é muito complicado quando você lida com promessas que parecem que não se cumprem. Eu era menino em Juquiá, ano de 1973, portanto eu tinha 14 anos. Dá para você calcular mais ou menos que eu estou chegando aos 40. E eu me lembro que o meu pai me prometeu no começo do ano o seguinte: Amauri, quem estudou na minha época sabe que as notas eram assim: 7, 7, 7, 7. Se você tirasse 7, você fechava, não ficava para exame, enfim. E meu pai falou: se você não ficar reprovado em nenhuma matéria, eu vou te dar 2 presentes. E nós ganhamos, eu ganhava um presente por ano, era uma bola de capotão. Ó pessoal, bola de capotão. Tinha número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, elas iam crescendo. E eu falei: bom, vou ganhar uma bola, e eu acho que a bola que meu pai vai me dar é uma bola drible, que era a marca da época, a marca drible. Eu me esforcei, pessoal, e eu tirei 7, 7, 7 e tudo, fechei. Meu pai falou: parabéns, como eu prometi, vou lhe dar um presente. Ele chegou em casa, era uma tarde. Meu pai trabalhava na estrada de ferro Sorocabana, tinha uma bicicletinha que ele tinha ganho nessa coisa de figurinha. Na época você tirava uma figurinha carimbada, assinada, você ganhava presentes, ele ganhou uma bicicleta. Então ele vinha com a bicicletinha dele, chegou. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu olhei foi para o bagageiro da bicicleta. Tem alguma coisa ali atrás, e não tinha nada. A palavra em Provérbios 13, 12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, e o desejo cumprido é árvore de vida. E meu coração foi adoecendo, filha. Para piorar, meu coração adoeceu mais. Deixa eu tirar isso aqui para mostrar. Ele me entregou um presente embrulhado num jornal. Falei: aqui está seu presente. Sim. Não cabe uma bola aqui dentro. Me deu vontade de jogar no banheiro aquele negócio. Eu construí a minha própria narrativa. Narrativa de quem não conhece o Pai. Meu pai nunca faltou com as promessas dele, nunca. Homem antigo. Falava, cumpria. Homem que assumia suas responsabilidades. Homens de valor, homem que assumia suas responsabilidades. Que não ficava dando desculpa. Foi a Dilma, foi o Temer, foi o Márcio França, foi o Tércio, foi... Mas aquilo para mim não se encaixava. Meu pai me prometeu, e agora ele vem com esse negocinho embrulhado. A esperança que se adia faz adoecer o meu coração, e o meu coração se adoeceu, minha vontade foi pegar aquele negócio, jogar no vaso e dar descarga. Eu tinha 13, 14 anos. Meu pai nunca havia me prometido algo que não houvesse cumprido. Meu pai sempre foi muito honesto comigo, mas eu fui criando a minha própria narrativa por causa desse coração miserável e pecador. Fui para a cama, morava numa casa muito simples em Juquiá, e aí inventei de abrir aquela porcaria de presente. Falo com muita emoção até hoje. Meu pai havia economizado tudo que podia
para me dar um relógio Mondaine folheado a ouro. Nós somos prisioneiros de nossas próprias narrativas. Ou para alargar nossa esperança, ou para hipertrofiar nossas esperanças, ou para jogar nossas esperanças do tipo PSG. PSG. Agora com esse time a gente vai ser campeão da Champions League. Aí o guri torce o pé. Voltemos para cá. As promessas parecem não se cumprir. Ano 150 a.C., um homem chamado Antíoco Epifânio invade Jerusalém. E ele sacrifica uma porca a Zeus no altar em que eram sacrificados os cordeiros. A abominação da desolação. Não há ofensa maior para Israel. E alguns homens de Israel dizem o seguinte: esta narrativa de Deus não se encaixa, a gente precisa construir a nossa própria narrativa. Nós temos que dar um jeito nesse negócio, a gente tem que reinterpretar essas profecias, porque não faz sentido. Deus deve ter se esquecido de alguma coisa, ele deve ter se perdido aí em algum lugar. Então vamos reconstruir. Surge entre os anos 200 e 100 e até o ano 100 depois de Cristo, a chamada literatura apocalíptica. E a literatura apocalíptica é muito pessimista. Ela diz o seguinte: não adianta trabalhar, não adianta se esforçar. A esperança que a gente tem, esqueça dessa esperança, esqueça os profetas. A gente vai reinterpretar esse negócio. Nós vamos criar uma narrativa para que ela faça sentido, e para que Deus tenha sentido, e para que a história da salvação tenha sentido, e para que as promessas de Deus tenham sentido. O negócio vai terminar o seguinte: esqueça, Deus vai chegar e vai arrebentar com tudo, e quando o Messias vier, ele vai liderar uma revolta política e militar com sinal no céu, sinal na terra. E essa narrativa foi ganhando corpo. Essa narrativa foi ganhando corpo, e agora não é mais uma narrativa de 2 ou 3. Essa é uma narrativa de toda uma nação. Isso está como se fosse um arquétipo, como se fosse um inconsciente coletivo. Todo mundo ali espera que isso vai acontecer. E a Páscoa é o tempo propício. Uma outra narrativa havia sido construída. A Páscoa não é apenas o tempo de se olhar para trás e de se agradecer pelo livramento. A Páscoa é o tempo em que outro livramento vai acontecer, e Jesus... O problema é que Jesus é grande demais e pequeno demais. Por que Jesus é grande demais? Ora, certamente que o Messias fará grandes sinais e grandes maravilhas, ele é a nossa esperança. Mas esse Messias, ele é muito presunçoso. Ele é muito presunçoso. Ele assume algumas prerrogativas que são exclusividade da divindade, porque ele está lá em Cafarnaum e de repente os camaradas abrem lá o teto e jogam, colocam um camarada ali, e Jesus olha para o sujeito paralítico e diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus, menos, ok, fazer milagres, no problem, palavra de autoridade, no problem, mas perdoar pecado, você enlouqueceu. Antes que Abraão existisse, eu sou. Menos. E Jesus vai fazendo afirmações que desafiam a narrativa daquele povo. O problema é que Jesus não é apenas grande demais, Jesus é pequeno demais. Jesus, no capítulo 13 de João, lava os pés aos discípulos. E quando ele chega para Pedro, Pedro fala: por favor, o meu Messias lavar os meus pés? E nunca! Se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Percebe? Percebe que a nossa esperança, muitas e muitas vezes, é uma esperança igualzinha à esperança do povo de Israel. Ela não é uma esperança
que é nutrida a partir de uma leitura da narrativa e da história da salvação. Ela surge a partir de narrativas que eu vou construindo. A teologia da prosperidade, por exemplo, é o quê? É uma narrativa dizendo para você o seguinte: para que esperar o porvir? O porvir é agora, esqueça. O socialismo marxista, materialista é o quê? É uma narrativa. É uma narrativa. A utopia, quando chegar, o capitalismo vai se desmantelar, depois do capitalismo, o socialismo, e depois do socialismo, o comunismo, e aí o paraíso está implantado na terra. E basta você dar uma lida na Revolução dos Bichos de George Orwell para você entender como é que esse negócio funciona. Utopia, narrativas que a gente vai construindo, e aqui esse povo recebe Jesus e o celebra. E eles não reparam na humildade de Jesus, e eles celebram Jesus, e é muito interessante, porque há uma mistura aqui de palestinos, de gregos, e eles estão encantados com a figura de Jesus. E eles nem mesmo são capazes de se lembrar de que Jesus já deu algumas dicas, que ele está indo para Jerusalém, para ser entregue nas mãos de pecadores. Você há de se lembrar muito bem que Pedro foi o primeiro a tentar repreender Jesus. Pedro, quando Jesus disse que vai para Jerusalém, porque não convém que um profeta morra fora de lá, longe de lá, Pedro diz a ele: de maneira nenhuma, Senhor, isso vai te acontecer. E Jesus o repreende dizendo: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O mesmo Pedro que versículos antes, tempinho antes, havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas veja só, olha só o que Pedro está pensando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Narrativa bíblica. O Senhor não vai para Jerusalém para morrer. Narrativa humanista. Eu termino. Como sair da falsa esperança para a liberdade? Em primeiro lugar, querido, cuidado com as narrativas e com as esperanças que você mesmo tem construído. Nós somos assim. Eu sou prisioneiro das minhas narrativas e das minhas esperanças. Há 4 anos, menos, 3 anos, eu construí uma esperança de ser pastor de missões numa igreja lá no norte. E por 2 meses eu sonhei, planejei. Para você ter uma ideia, eu fui lá para conversar com o conselho, estava tudo absolutamente certo. E eu andava pela cidade, imagina. Eu andava pela cidade de Vilhena, e eu parava numa loja de calçado e dizia assim: aqui é onde a minha mulher vai se deliciar. Sabe, minha irmã, você está entendendo o que eu estou falando, né? Você está entendendo, né, minha irmã? Ela vai parar aqui, vai namorar esses sapatos, e de repente aquelas bolsas que estão lá em cima vão convidá-la também, dizer: olha, aqui a gente combina. Aí eu atravessei a rua e parei em frente a uma outra loja e disse assim: essa aqui vai ser a minha loja. Computador, celular, aquelas coisas. Eu fui construindo a minha esperança. Não rolou. E na segunda-feira eu, completamente decepcionado, disse: olha, queridos, eu não quero ficar aqui, o meu voo está para amanhã, terça-feira, pelo amor de Deus, antecipa o meu voo para segunda-feira. Nós temos que tomar muito cuidado com as esperanças que nós mesmos construímos. E aí a gente diz: Deus, agora o Senhor é prisioneiro da minha esperança. É como se nós fizéssemos um relato e chegássemos para Deus e diz aqui: ó, aqui, Senhor, olha aqui, cumpre esse negócio. Essa era a esperança de Israel. Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, ele é recebido como fora recebido Simão Macabeu, que no ano 150 a.C. entrou em Jerusalém e purificou o templo, e a recepção é muito semelhante, e eles estão associando Jesus a Simão Macabeu. Cuidado, querido, cuidado com as esperanças que você cultiva
e que você depois coloca para Deus botar o carimbo. Cuidado, cuidado, cuidado com as falsas esperanças, cuidado com a tentativa de construir suas próprias narrativas. Segundo lugar, cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Cuidado com o efeito manada. Todo mundo vai, você vai junto. Aqui está todo mundo. Uma das maiores afirmações da Escritura resgatadas pela Reforma é o sacerdócio universal de todos os crentes. Meu filho casou e quando ele tinha 12 anos, nós morávamos aqui no Guarujá, e ele chegou em casa, tinha 11 para 12 anos, é isso aí. Chegou em casa chorando, na verdade, muito triste, e quando ele foi para o quartinho dele, ele começou a chorar. Ele chorava doído. Aí eu cheguei, falei, deve ter tomado zero em alguma matéria e tal. Aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, filhão, o que é que está rolando? Eu disse, pai, eu não consigo mais, não dá para voltar amanhã para a escola. Não dá. Eu disse, por quê? Porque eu sou rotulado e todo mundo pega no meu pé, as meninas pegam no meu pé, os meninos pegam no meu pé, alguns da igreja, porque eu sou o único menino que não beijou nenhuma menina. E ele chorava, irmão. Como é que você ensina o seu filho a ter esperança de que ele precisa ser homem, mas ao mesmo tempo um homem de valor que respeite as meninas como princesas? Como é que você ensina o seu filho a ser homem e a olhar para as meninas como vocês, como princesas? A minha vontade era construir, pastor Anderson, a minha própria narrativa. Fechar esse livro, colocar do lado, escondê-lo, e dizer assim, espera aí, queridão, que nós vamos recorrer aqui a alguns livros e nós vamos fazer a nossa narrativa para que você tenha esperança. Porque o que estava acontecendo ali era o efeito manada. Todo mundo estava fazendo o que todo mundo fazia, todo mundo estava fazendo o que, enfim. Mas não foi isso que eu fiz, obviamente. Eu só pedi a Deus, Senhor, revela, por favor, Senhor, revela um texto da Tua palavra para eu conversar com o meu menino. E Deus fala assim, rapaz, abre Daniel. Eu comecei a estudar Daniel com meu filho, a narrativa da esperança daqueles jovens. Como é que aqueles caras constroem esperança numa Babilônia que envelopava as esperanças de todos os povos, numa Babilônia que era sinônimo de que não apenas a esperança ruiu, mas que o desespero se instalou. E você olha para aqueles meninos, para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, na verdade Daniel, Ananias, Azarias e Misael, e você olha para ele tem uma narrativa, e foi aquela narrativa que eu disse assim, cara, é isso aqui, ó. Trocaram os nomes deles, eles tinham os nomes que davam esperança ao coração deles, por quê? Porque eram nomes relativos ao Deus de Israel, e aí eles arrancam essa esperança do coração deles, ou pelo menos tentam arrancar, e botam o nome dos deuses da Babilônia. Trocaram as roupas, botaram aqueles caras numa universidade que tinha ateu de tudo quanto é lado, Deus de tudo quanto é lado, e eles se mantiveram firmes. E a partir daquela narrativa, eu falei, filho, se enquadra nesse negócio. Eu não sei, você é pai, você sabe, e eu falando com ele com todo entusiasmo, com a palavra aberta, quando a gente fechou, e ele foi para a escola, eu disse assim, ô Jesus, será que vai acontecer? Ô pastor, 2 semanas depois, ele falou, papai, o senhor pode me levar na escola? Cara, você não está atrasado. Não, eu preciso levar o violão. Levou o violão. No outro dia, papai, o senhor pode me levar na escola? Levou o violão de novo, Falei, rapaz, eu não tenho gasto missionário, tenho gasolina para ficar gastando assim. Por favor, só 2 semanas.
Eu fiquei invocado com aquele negócio, fui descobrir o que estava rolando. A esperança do meu filho se transformou naquilo que Rubem Alves falou. A esperança é a melodia do futuro, a fé é dançá-la. Sabe para que ele levava o violão, pastor Anderson? Porque ele disse o seguinte: ah é? Vocês estão me chamando de boca virgem? De bebê? Pois então agora eu vou dar razão de vocês me chamarem de um monte de coisas. Ele levava o violão, deixava o violãozinho dele escondidinho no fundo da sala, chegava no intervalo, ele pegava o violão, sentava sozinho, metia o dedo no violão e começava a cantar louvor. E foi cantando, e cantando, e cantando, e cantando, e cantando. E de repente a esperança e o efeito manado começou a mudar. O menino se chega, outra menina se chega, e outra menina se chega. O meu filho Guilherme se tornou livre. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que não nasce da sua própria narrativa, da sua própria confiança, das suas próprias construções, mas da sua volta para a palavra, dos seus olhos colocados em Cristo, e ele chega como rei humilde, e o meu rei é humilde mesmo, e eu sou uma igreja humilde mesmo. Esse é o meu rei, esse é o meu Senhor, esse é aquele que encontra os discípulos voltando de Jerusalém decepcionados. Disseram que ele ressuscitou, umas mulheres apareceram, e depois quando Jesus desaparece da frente, de perto deles, Pilatos continua no poder, César continua no poder, os soldados romanos continuam infestando Jerusalém, Herodes continua por ali, nada mudou. Mas ele disse sim, não é à toa que o nosso coração aquecia. A verdadeira liberdade é quando o nosso coração aquece. Nada mudou em volta, mas o seu coração está aquecido, porque a sua esperança está de fato no Senhor. Que Deus te abençoe. A verdadeira liberdade é o seu coração aquecido. Seu coração aquecido. Pode ficar em pé para orar com você, querido. Eu não sei quantos de vocês estão passando por uma dificuldade grande e estão aí construindo suas próprias narrativas. Gostaria de pedir a bênção de Deus sobre vocês, sobre a sua casa, sobre o seu coração. Você talvez esteja escrevendo suas próprias histórias e colocando: oh Deus, como eu gostaria que fosse essa a narrativa da minha vida. Não faça isso. Não faça isso, porque se eu fosse fazer a minha narrativa, eu ganharia uma bola de capotão e não um relógio mondaine banhado a ouro. E eu estou falando do meu Pai. E aqui nós estamos, na verdade, falando do Pai Todo-Poderoso, que tem o melhor para você. Pai querido, nós precisamos de liberdade. E nós sabemos que a nossa liberdade está em Cristo. E nós sabemos que nós somos livres para te adorar à medida que de fato olhamos para a tua palavra, nos voltamos para ela e abandonamos as nossas próprias criações e narrativas e nos enquadramos na narrativa que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós, a vontade que o Senhor tem para nós, ela não é apenas boa, ela é perfeita. Ela não é apenas perfeita, Senhor, ela se torna agradável. Aqui em São Vicente, na Etiópia, na Venezuela, a tua vontade se torna agradável. Que o Senhor liberte aqueles que nesta manhã estão prisioneiros de suas próprias esperanças que não se cumprem, as suas próprias esperanças que não se constroem, que se esfarelam, e o coração vai ficando adoecido, adoecido e adoecido. Senhor, muda essa condição e coloca a esperança que vem do alto, e a fé para dançar, para cantar e para celebrar essa esperança santa e abençoadora. Que o Senhor nos liberte, e que nos libertando, Senhor, liberte a tantos outros no encontro com essa comunidade aqui plantada para ser um espaço de esperança, de libertação
É no que cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.